Vocês acreditam que uma pessoa é capaz de mudar o mundo? Ainda por cima, um homem tímido, com dificuldade em falar em público. Um homem de estatura pequena, que no meio de uma multidão quase que passa despercebida. Um homem que passou a sua infância péssimas notas na escola. Que no fundo nem se destacava muito no meio dos seus amigos. Acreditam que uma pessoa é capaz de mudar o mundo? Esta pessoa teve todos os ingredientes para falhar. Foi vítima de maus tratos psicológicos, físicos, racismo. Tudo estava contra ele. Esta sua timidez e dificuldade de falar em público podiam ter causado bloqueio. Mas não se deixou ficar por aí. 1869, Gandhi nasceu numa pequena aldeia na Índia. Seguiu a tradição do hinduísmo. Foi criado nesta fé, em que se vigorava pela disciplina, pelo amor ao próximo. Para ele, este era o mais importante na vida. Aos 13 anos, como era geral nesta cultura, casou-se com uma rapariga da mesma idade. Uma rapariga muito bonita, de caráter forte, era corajosa e ao mesmo tempo meiga e compreensiva. Casaram-se e, ao longo do tempo, o Gandhi estudou, concluiu os seus estudos e continuou para a faculdade, apesar de ter tido muita dificuldade realmente em concluir o seu estudo. Estudou Direito, foi para a Inglaterra para poder estudar. E lá ele sentiu-se como um peixe fora d'água. Ele não era como os outros. O que é que ele fez? Tentou se enquadrar. Começou-se a vestir como um cavalheiro inglês. Aprendeu o perfeito inglês. Até aprendeu a dançar foxtrot, só para se enquadrar melhor. Mas percebeu que não era este o seu caminho. Ele não se sentia feliz. Estava a ir contra aquilo em que ele acreditava. Decidiu então voltar às suas origens. Voltar para uma vida mais simples. A voltar para a sua dieta vegetariana, a andar a pé e a largar os luxos. E sentiu que era por aqui que ele queria ir. Conseguiu finalmente terminar os seus estudos, a muito custo. Voltou para a Índia, para o pé da sua família, porque estava sozinho em Londres. Foi para a Índia, mas de facto foi complicado ele arranjar trabalho. E então decidiram arriscar. Ele, a mulher e os filhos decidiram ir para a África do Sul, onde tinham ouvido que haveriam oportunidades profissionais. E o Gandhi decidiu que realmente queria arriscar, queria investir na sua vida profissional. Mas as coisas não correram exatamente como ele planeava. Encontrou lá algo terrível. O racismo. Percebeu que tanto os negros como as mulheres como os indianos eram tratados de uma forma completamente diferente. Não tinham os mesmos direitos. E isto para ele ia completamente contra aquilo em que ele acreditava. E então começou a lutar pelos direitos, tanto dos indianos, das mulheres, dos negros. Prestou serviço jurídico gratuito. Sempre que havia alguém doente, ele corria logo em seu auxílio. Era uma pessoa que tinha um sentimento de solidariedade para com os outros enorme. Sempre que alguém precisava de ajuda, ele largava tudo para ir ajudar o próximo. Tinha o coração do tamanho do mundo. E por isso foi sempre conhecido como Mahatma Gandhi, alma grande. Ele realmente acreditava que a força do amor poderia vencer tudo. Que pela paz, pelo caminho da proximidade, que se conseguiria chegar onde se pretende. Ele encarava toda a gente como sua família. Daí essa sua necessidade e apelo de sempre conseguia ir a correr para ajudar o próximo. Começou a organizar os primeiros movimentos de resistência pela paz. Protestos não violentos para marcar a sua posição. Que todos mereciam ter a mesma oportunidade.
não ficando calados através destes protestos. Foi ganhando cada vez mais dimensão estes movimentos, foi ficando cada vez mais conhecido e decidiu aos 45 anos voltar para a Índia, porque ele sabia que o domínio inglês na Índia era terrível e que os indianos também tinham o mesmo direito que os ingleses. E como estava a ter resultados positivos na África do Sul, achou que poderia levar isso também para a Índia. Continuou e trouxe também este movimento. Foi espalhando a mensagem da paz por todas as aldeias. E a mesmo a pé, espalhar a palavra. Dizer, isto aconteceu assim na África do Sul, nós podemos fazer aqui também. Foi, no fundo, incutindo o espírito de esperança. Nós podemos mudar também o mundo. Foi espalhando um pouco esta palavra de esperança pelas várias aldeias, pelas pessoas. Organizou, assim, vários momentos de resistência pela paz. E teve uma aderência enorme, cada vez maior. Cada vez que ele organizava um novo evento, haviam mais pessoas. E o governo britânico estava a começar a ficar, a tremer que nem varas verdes, assustados, porque estavam a perceber realmente o poder que ele tinha, que ele estava a conseguir mexer com as pessoas e a pô-las a resistir ao domínio inglês. Começavam a questionar, começavam a fazer contra aquilo que era imposto e ganhava cada vez mais dimensão. Até que, num destes movimentos de paz, o governo atacou em força. Mataram mais de 300 pessoas. Foi um verdadeiro banho de sangue, porque eles não lutaram. Simplesmente deixaram-se ficar e levaram lá com a agressão. E vocês podiam pensar, e se vocês estivessem no lugar dele, nesse momento, teriam desistido? Eu talvez teria desistido, porque era uma cena surreal. Pessoas que não tinham armas foram mortas, sem sentido nenhum. Ele fez uma greve de fome para marcar a sua posição de revolta. Mas não desistiu. Marcou uma nova greve nacional. E aí a aderência foi ainda maior. Foi realmente mesmo marcante. E ele percebeu que estava a ganhar cada vez mais dimensão. Como é que um homem tão humilde, de caráter tão doce, conseguiu mobilizar uma multidão e fazer marcar a sua posição? E ele conseguiu isso. Por fim, houve então o destronar do governo inglês. E ele conseguiu aquilo que ele pretendia. Foi preso, teve preso 2 anos, e ele não desistiu na mesma, mas conseguiu concretizar, no fundo, o seu objetivo. O que é que nós poderemos realmente aprender com o Gandhi? Sendo nós próprios, agarrando-nos às nossas crenças, nós conseguimos agarrar a nossa grandeza, mesmo sendo pequeninos, e duvidando de nós próprios, conseguimos chegar onde queremos, agarrando à nossa grandeza.